Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 88, nós estamos iniciando o livro de 1º Reis. Nós desconhecemos o autor dos livros 1º e 2º Reis e também não se sabe ao certo quando e onde foram escritos. Segundo estudiosos, era apenas um livro, assim como o livro de Samuel, era só um, mas ele foi dividido em 2 por ocasião da tradução da Bíblia para o grego. Os livros de 1º e 2º Reis cobrem mais de 400 anos da história dos israelitas, começando com a morte do rei Davi, aproximadamente no ano de 1015 a.C., e concluindo com a morte do rei Joaquim, aproximadamente por volta de 561 a.C. O livro de 1º Reis é um relato da morte de Davi, do reinado de Salomão e do declínio e da divisão do reino de Israel, depois que Salomão e muitos de seus sucessores se voltaram para a adoração a ídolos. Também narra o ministério do profeta Elias entre as 10 tribos de Israel ao norte. Até o capítulo 11, temos um período de muita prosperidade de Israel, em riqueza e influência, como jamais se viu, pois Salomão tinha muita intimidade com Deus. O Senhor o honrou com sabedoria, inteligência, conhecimento, prosperidade e paz, como a nenhum outro rei da história de Israel. Ele construiu o famoso Templo de Salomão, um lugar consagrado ao Senhor e motivo de grande orgulho para toda a nação. Mas no fim, Salomão se deixa envolver por mulheres ímpias e idólatras que o afastaram do coração de Salomão, do Senhor, levando-o a adorar deuses falsos. E isso acabou resultando na disseminação da idolatria em Israel e na divisão do reino. Esses relatos, assim como todos os outros que temos lido na Bíblia, nos mostra que uma vida longe de Deus só nos traz ruína, desordem, prejuízo e dor, não é verdade? Bom, eu vou ler agora o resuminho dos 3 capítulos, que nós vamos ler hoje, que vai ser o capítulo 1, 2 e 3. Tá? Enquanto isso, se vocês puderem clicar em gostei, se não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, a família agradece. O capítulo 1 fala da velhice de Davi e como Salomão se torna rei. O capítulo 2 narra a morte de Davi e de Joabe. O capítulo 3, Salomão se casa com a filha do faraó e pede sabedoria a Deus. Conta também o famoso julgamento das 2 mulheres que brigam pelo mesmo filho. Vamos à leitura? Capítulo 1. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram seus servos: procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Achavam Abisago e Sunamita e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Então Adonias, o filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo-o o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes de Davi, que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém Natã, o profeta, e Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então disse Natã a Betseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na antecâmara,
Era já o rei muito velho e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. Imolou, pois, bois e animais cevados e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército. Mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei meu senhor jazer com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos tidos como culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse: ó rei meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu, imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os chefes do exército, e Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? Se não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. E disse-lhes o rei: tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará no meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém, assim diga o Senhor Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, o meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono desse seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real. Fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre de azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com seu clamor parecia fender-se a terra. Adonias e todos os convidados que com ele estavam ouviram quando acabaram de comer. Porém Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: que significa esse ruído da cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Disse Adonias: entra, porque és homem valente e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi constituiu rei a Salomão. E Davi exilou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos da guarda real, e o fizeram montar a mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram um rei em Giom, e daí subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Este é o clamor que ouviste. Também Salomão já está assentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram a congratular-se com ele e disseram:
Faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei assim: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se assentasse no meu trono, vendo-o os meus próprios olhos. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tocando cada um o seu caminho. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: Eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje, rei Salomão, que não matará seu servo à espada. Respondeu Salomão: Se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e fizeram-o descer do altar. Então veio ele, se prostrou perante o rei Salomão, e esse lhe disse: Vai para a tua casa. Capítulo 2. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os teus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o teu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amassa, filho de Jéter, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe has de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão. Disse ela: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. E acrescentou: Uma palavra eu tenho a dizer-te. Ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu e de todo Israel esperava que eu reinasse. Agora que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido te faço, não me rejeites. E ela disse: Fala. Ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te recusará que me dê por mulher a Abissague, a sunamita. Respondeu Batseba: Bem, eu falarei por ti, ó rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: Só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque não te recusarei. Disse ela: Dê Abissague, a sunamita, a Adonias, seu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: Por que pedes Abissague, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo. E também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias essa palavra contra a tua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito hoje,
como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que ele morreu. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei, vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligistes com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo a Adonias, ainda que se não desviara seguindo Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo, vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe, assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu, não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo, assim falou Joabe e assim me respondeu. Disse-lhe o rei, faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue de Joabe que Joabe sem causa derramou. Assim, o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Isto é, a Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Assim, recairá o sangue desse sobre a cabeça de Joabe, sobre a cabeça de sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, e a sua casa e ao seu trono, dará o Senhor paz para todo sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar a Zadok por sacerdote. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse, edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte nem para outra. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedrom, fica sabendo que serás morto, o teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei, boa é essa sua palavra, como disse o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém por muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Ax, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo, eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, albardou o seu jumento e foi para Gate ter com Ax em busca dos seus servos, e os trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse, não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não te protestei, dizendo, no dia em que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que será morto, e tu me disseste, boa esta palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor nem a ordem que te dei? Disse mais a Simei, bem sabes toda a maldade que teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o rei sobre o domínio de Salomão. Capítulo 3. Salomão aparentou-se com o faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha do faraó, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não tinha edificado a casa ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lhe sacrificar, porque era alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe, pede-me que queres que eu te dê.
Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, o Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa, não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve igual, nem depois de ti haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós estávamos ali. De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-me nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas vive é meu filho, o teu é morto. Porém esta disse: não, morto é teu filho, o meu é vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é teu filho, e teu filho é o morto. E a outra diz: não, o morto é teu filho, e meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade à outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem seu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Terminamos por hoje, foi longo, né? Mas é porque teve aquela introdução no começo. Prometo me conter nas próximas. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo. Beijos, beijos.